a Deus, aleluia. Amém, queridos? Eu acho que era isso de recados, nós gostaríamos de passar. Hoje nós temos, a ceia, como eu disse, então vamos para a palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Eu vou ler na NAA. Essa é a última carta de Paulo que nós conhecemos. Então aqui são as últimas palavras do apóstolo Paulo, no qual nós temos acesso. E ele está falando, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, para que a revelação do Senhor venha sobre o nosso coração. Que agora nós possamos ser ministrados, Pai, pela Tua santa palavra. Deus, eu oro em nome de Jesus, que cada um aqui possa receber do maná do Senhor, do maná dos céus, Pai, e que nós possamos ter um entendimento, Pai, daquilo que o Senhor deseja individualmente, exclusivamente para cada um de nós aqui. Deus, eu oro em nome de Jesus, que todas as preocupações, que todas as outras vozes que cerqueiam a nossa mente, que tentam tirar a nossa atenção, que toda a ansiedade, Pai, das coisas desse mundo, que elas cessem agora, e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em nosso coração agora. Para a honra e glória do Senhor nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse versículo, ele diz assim, que a vinda de Jesus precisa ser amada. E o tema da mensagem hoje é amar a sua vinda. Existe uma diferença entre saber da vinda de Cristo, de esperar a vinda de Cristo e de amar a vinda de Cristo. E nós, como igreja, precisamos amar a vinda de Cristo. Você crê que Jesus vai voltar? Amém? Você crê nisso? E a primeira coisa, o estigma que precisa ser tirado na mente de alguns irmãos, é que hoje, algumas pessoas, por incrível que pareçam, não estão crentes, de que Jesus um dia voltará. Pode parecer assim, até um espanto, mas tem pessoas que não crêem, que Jesus voltará. Tem pessoas que creem em outras coisas, que a igreja é o plano de Jesus, a igreja representa Jesus, mas pelo que o apóstolo Paulo fala e o que toda a Bíblia diz, é que a primeira verdade que precisa estar nos nossos corações é que a vinda de Jesus, ela é física e literal. Jesus um dia voltará, amém? É para isso que nós esperamos, é nisso que nós cremos, essa vinda literal e física de Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 11, diz assim, e lhe disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, a Bíblia é bem clara e categórica em afirmar que Jesus um dia voltará. Zacarias capítulo 14, verso 4 diz assim, naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o leste. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale.
metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Mais uma vez, agora no Antigo Testamento, nós vemos uma promessa que Jesus voltará. E a Bíblia diz, né, que dando algum spoiler já, né, que ele voltará sobre o Monte das Oliveiras, né? Então você já tem uma noção de como mais ou menos será a volta de Jesus. Mateus capítulo 25, verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. Com esses textos aqui nós temos uma certeza e uma convicção: a volta de Jesus, ela será física e literal. Jesus um dia voltará, amém? Você crê nisso? Né? A igreja precisa crer nisso. A igreja precisa estar firmada nesse fundamento. Jesus voltará. E por eu saber, e por nós sabermos que Jesus voltará, a Bíblia fala aqui, voltando ao texto inicial, que nós devemos amar a sua vinda. Amar, ter prazer, né? Esperar ansiosamente. Vigiar, guardar, estar prontos para a vinda de Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós acabamos se acostumando, né? Puxa, espero Jesus, ele não veio, ele não apareceu, e a gente começa a relaxar. Mas o texto diz aqui, né, que nós devemos amar, ansiosamente esperar pela vinda de Jesus. E por amar, né, eu preciso, né, sabendo disso, por amar a vinda de Jesus, eu compreendo o desfecho de toda a obra da redenção. Por amar a Jesus e a sua vinda, eu entendo, né, eu busco saber todo o desfecho da nossa redenção, amém? Você crê nisso? Né? Desejar, ansiar por esse desfecho. Você só ama aquilo que você conhece. Amém? Não é verdade? Você ama aquilo que você conhece. Como você ama jiló, você não come jiló, né? Como você ama, né, aos solteiros, a sua esposa, a sua futura esposa, se você não a conhece, né? Você precisa conhecer algo para que você ame isso. E nós, para conhecermos, né, a Jesus e a sua vinda gloriosa, nós precisamos conhecer, né, precisamos ter entendimento. Por isso que é muito importante, eu digo essencial na vida de todo cristão. Todo cristão precisa ler a palavra de Deus. Todo cristão precisa ter entendimento. Todo cristão precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Todos precisam ter. Isso não é para alguns, porque, puxa, pastor, eu não sei, eu não gosto de ler, né? Eu não gosto de entender. Você só ama aquilo que você conhece. Quer amar mais Jesus? Conheça-o mais. Entenda. E como você ama e conhece Jesus? Dentro da sua palavra. Entendendo, vendo. Amém? Né? Jesus então virá, e ele, na sua primeira vinda, veio e estabelecer um reino espiritual, e a sua segunda volta, a volta de Cristo, será para estabelecer um reino físico. Jesus voltará para estabelecer um reino físico. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 19, verso 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça, e os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Né? Mais uma referência da volta de Cristo, mais uma referência de que Jesus voltará um dia em glória. Amém? Sabendo disso, irmão, nós, amando, entendendo a vinda de Cristo, eu queria falar sobre 3 aspectos, né, que fazem nós amarmos a vinda de Cristo, né, e se preparar para a vinda de Cristo. Quem ama a sua vinda, se prepara para ela. Como? Pode perguntar, como? E aqui é a parte prática da mensagem.
Aqueles que amam a vinda de Cristo, né, se preparam para a sua vinda. Primeira coisa, vigiando. Abra comigo lá 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 13. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, irmão. Diz assim, 1 Timóteo 6,13: diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar esse mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que amam a vinda de Cristo, vigiam, cuidam, né? Como Paulo falando a Timóteo aqui diz assim, né? Eu exorto a você a guardar ou a vigiar esse mandato, a vigiar sobre essas palavras, até que Jesus, nosso Senhor Jesus, volte. Vigiar, irmãos, né? Sabe quando o crente fala para o outro, vigia, irmão, é bem isso, cuida, né? Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigiando. Você viu aqui, né, nesse vídeo da conferência dos jovens, sobre, e ali, né, o que foi usado ali foi a passagem ali das virgens, né, das 10 virgens, e ali nós vemos que 5 delas eram prudentes, e 5 eram imprudentes. 5 delas se prepararam, né, colocaram óleo na sua vasilha, colocaram óleo, né, estavam preparadas para a volta do noivo, e 5 não. Sabe, irmãos, pode parecer assim, puxa, Jesus usava de histórias, de exemplos do dia a dia, pela sua cultura, pelo, né, estar inserido na sua cultura lá, sobre isso, mas os exemplos que Jesus dava, né, ao contar as parábolas, eram bem práticos, e falavam verdades que, muitas das vezes hoje, irmãos, nós não damos valor. Falando sobre as noivas que esperavam o noivo, né, sobre estavam segurando, guardando o óleo, estando, né, preparadas para que o noivo viesse. E sabe, irmãos, se é algo que nós precisamos estar atentos, é se preparar, estar atentos, vigilantes pela volta de Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus voltará e será rápido. Agora, nós vivemos muitas vezes as nossas vidas como se Jesus, não vai vir na minha geração. Eu já escutei pastores falando, não, Jesus ainda vai demorar para vir. Nós não sabemos. Jesus pode voltar para mim agora. Eu posso fechar meus olhos aqui, né? E Jesus voltar para mim. E daí? Seria legal o pastor cair aqui, né? Legal não, né? Não é legal para quem para algumas pessoas, não. Mas assim, Jesus voltou para mim, e daí? Sabe, irmãos, às vezes nós relaxamos, né? Baixamos a guarda. Queremos viver uma vida, né? Eu já escutei pessoas, eu sou novo para ir para a igreja. Eu sou novo para conhecer Jesus. Deixa eu ficar mais velho, né? Daí eu já vou ter vivido tudo. Aí já vou ter curtido a vida, conhecido tudo que eu gostaria de conhecer, daí eu vou para a igreja. Quantos de nós já não escutou isso? Né? A gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. Quando Jesus fala, e ele dá o exemplo sobre vigilância, né, ele diz que se o ladrão, né, se as pessoas soubessem a hora que o ladrão viria, estariam preparadas. Nós precisamos, né, estar vigilantes em todo tempo, amém? Você crê nisso? Né? A vigilância, está preparado, né? Precisamos aprender, irmãos, que a volta de Jesus vai ocorrer. Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar. Agora, você está preparado para a volta de Cristo? Se agora, né, o céu se fendesse e nós
né, escutássemos e víssemos, né, você estaria preparado? Faça uma avaliação, porque hoje é dia de ceia, né, irmão? A gente tem que se avaliar também, né? Faça uma avaliação da sua vida. Nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo, né? Cuide para que ninguém roube a sua coroa. Cuide, guarde, zele por aquilo que lhe foi confiado. A salvação, irmão, que Jesus, né, providenciou para a sua vida, para a minha vida, ela é valiosíssima. Valiosíssima. Cuide disso. Vigie. Amém? Por amarmos a vinda de Cristo, né, nós também pregamos, falamos de Cristo. E quer que eu fale para você uma forma de apressar a vinda de Cristo? Sabia que você pode apressar a vinda de Cristo? Nós, como igreja, podemos apressar a vinda de Cristo? Abra comigo lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. Estou correndo, irmãos, porque eu não quero atrasar. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11, diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. A volta de Jesus pode ser apressada, né, ou retardada pela nossa atitude como igreja. A Bíblia aqui fala que nós podemos apressar a vinda de Cristo. Como? Pregando o Evangelho, falando de Jesus, sendo uma igreja ativa, né, sendo uma igreja que vai cumprir o seu papel, sendo uma igreja, né, que vai cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para a igreja. Agora, muitos de nós, e nós estamos falando no coletivo, irmãos, nós não se movemos, não se mexemos, e nós, né, por não fazer isso, nós atrasamos a vinda de Cristo. Você crê que tem muito trabalho a ser feito? Você crê que a igreja precisa alcançar muitas vidas ainda? Né? Nós precisamos. A igreja precisa avançar. Por isso que fazemos, né, os projetos sociais, né, a disposição dos irmãos em servir, estar aqui, né, é para um propósito, porque amam a vinda de Cristo. Você ama a vinda de Cristo? Então, por amar a vinda de Cristo, nós servimos, nós pregamos, nós falamos, nós glorificamos o Senhor através das nossas atitudes e ações. Por quê? Porque nós queremos ser aqui, né, como Pedro está falando, né, nós devemos ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse dia pode ser apressado, né, e Deus sabe, né, por isso às vezes a pessoa fala, puxa, nós podemos apressar a vinda de Cristo, quer dizer que Cristo Deus não tem um dia certo, né? Deus sabe da sua volta pela sua presciência. Ele sabe pela sua presciência, né, que Ele vai voltar a hora, o momento exato, né? Então, esperar a vinda de Jesus é trabalhar para que Ele volte. Trabalhar, servindo, né, fazendo a sua obra, né? Quer um exemplo, irmãos? Mateus 21, 43, né? Ali falando sobre a vinha e os lavradores maus, né, o texto diz assim, no verso 43, e que o Senhor, né, Ele dará a uma nação, dará a uma nação que dê os seus frutos. O Senhor da vinha, o nosso Senhor, Ele espera que nós possamos apresentar frutos a Ele. Amém? Você crê nisso? Né, nós estamos aqui, né, a vinha que foi rejeitada, né, que foi entregue pelo Senhor a nós, a igreja do Senhor, né, o Senhor espera de nós para que nós demos frutos, irmão. Por isso que o texto fala, né, se você ler as parábolas de Jesus, que aquela árvore que não dá frutos, ela é cortada e jogada fora.
Sabe, irmãos, todo crente foi chamado a dar fruto. Todo crente foi chamado para multiplicar, né? Ah, pastor, mas eu não sou o cara de multiplicação, eu não sou. Não, o Senhor te chamou para dar fruto. Frutos. Nós precisamos aprender isso. E frutos não quer dizer, irmão, que você precisa trabalhar, multiplicar célula, multiplicar, né, pessoas. Né? Frutos é você viver uma vida que agrada o Senhor. É você, né, saltar os frutos, né, que o Senhor tem sobre a sua vida. Frutos é eu ser uma pessoa bondosa, amorosa, uma pessoa que exalta Jesus através das minhas atitudes, né? Uma pessoa que glorifica o Senhor, né? É uma pessoa que flui, que tem os frutos, os dons do Espírito, é uma pessoa que tem os frutos do Espírito, né? Nós precisamos entender, sabe, que eu e você fomos chamados para dar frutos. E quando nós estamos dando fruto, nós estamos pregando Jesus. Quando nós estamos dando fruto, né? Quando nós estamos, né, fazendo a obra de Deus, nós estamos pregando Jesus para as pessoas. Sabe, quer pregação melhor para alguém é você amar essa pessoa. Às vezes a gente quer falar em descer goela abaixo Jesus sobre as pessoas, né? Falar. Mas sabe, uma pregação eficaz é a sua vida. Como as pessoas veem a sua vida. Essa é uma pregação eficaz. As pessoas, puxa, né? Esse irmão, né, tem algo diferente, né? Tem algo diferente nessa pessoa. O que é? É Jesus. No seu estilo de vida, naquilo que você faz, na forma que você se comporta, como você trata seus filhos, sua família, sua esposa, seu esposo, né? Como você lida com o seu trabalho. É uma forma de você falar de Jesus. Por isso nós vemos muitas pessoas que da boca para fora, da boca para fora, viu? Tá difícil falar, né? Da boca para fora, né? São expert na palavra, mas é da boca para fora. Dentro não tem nada. Sepulcros caiados. E o Senhor espera de nós, sabe, fruto. Amém? Nós somos chamados a participar do processo. Você foi chamado por Deus para participar de uma grande obra. Uma grande obra. Maravilhoso, irmão. Saber que nós somos participantes, né, do plano de Deus, da redenção, do plano de Deus para a vida de outras pessoas. A Bíblia diz que a graça de Deus, né, se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é a graça de Deus, né, que foi lançada e colocada para todos. Todos temos acesso à graça e o favor, e a salvação ela é disponível para todos os homens. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo significa todos, né? Então, o sangue de Jesus, ele é aplicado, né? Ele tem poder para salvar todos. Agora, ele está disponível a todos, né? Agora, ele é eficaz àqueles que se apropriam dele. Como as pessoas vão se apropriar se não há ninguém para falar? Por isso que o Senhor nos chamou, amado. O Senhor chamou você, o Senhor te levantou, o Senhor te deu, né, uma graça, um favor, para que você seja um instrumento de Jesus, né, para que você, por amar a vinda de Cristo, por amar, né, a volta do Senhor Jesus, você cumpra o seu chamado, o seu papel, aquilo que o Senhor confiou para a sua vida. Por isso eu prego, por isso eu trabalho no Senhor, por isso eu sirvo, por isso eu sou um instrumento de Jesus. Por isso a minha vida, ela é um sacrifício ao Senhor, né? Tudo que faço e tudo que sou é para o Senhor. Sabe, irmãos, a nossa vida precisa ser um espelho que reflete a imagem de Jesus. Falando, aguardando,
esperando a volta de Cristo. Amar a vinda de Jesus significa desejá-la. Você deseja a volta de Cristo? Amém? Sabe, irmãos, quando você canta lá, né, tem um louvor lá, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Sabe o que significa Maranata? Né? O significado é logo depois, né? Maranata significa hora vem, Senhor Jesus. É simples, né? Maranata vem da palavra em aramaico, né? São duas junções, né, do aramaico, que está no modo imperativo, né? Então é uma oração. Quando você declara Maranata, né, você está declarando, fazendo uma oração dizendo: meu Senhor, venha. Você está declarando, chamando, né, falando: Senhor, vem, Deus meu. E a igreja, né, precisa entender aquilo que canta também, aquilo que declara. Né? Nós precisamos, né, ter entendimento, como eu estou falando. Você só vai amar aquilo que você conhece. Por isso, né, você busca entendimento. Por isso você se alimenta. Por isso você está aqui, né, buscando, né, sendo alimentado espiritualmente. Porque você ama a vida de Cristo. Porque você ama a sua volta. Porque você ama o Senhor. Né, porque você o aguarda ansiosamente. Sabe, irmãos, aguardar ansiosamente significa você desejar de uma forma que você anseia. Aguarda ansiosamente pela sua volta. Isso deveria estar nos nossos corações. A volta de Jesus. Essa grande verdade. Nós precisamos voltar a falar das coisas essenciais, das doutrinas essenciais. Porque hoje, né, você procura, né, nós, né, procura na internet, puxa, eu quero uma palavra que fale para o meu bem, para o meu ego. Quantos de nós não somos assim, né? Eu quero estratégias para ser um grande líder, estratégias para, né, ganhar mais dinheiro, né? E a gente até vai na palavra, né? Mas buscando coisas, sabe, que beneficiam a nossa emoção, a nossa carne. Mas nós precisamos aprender a voltar para as coisas básicas, essenciais, né? Os rudimentos elementares, como a Bíblia fala, né? Para aquilo que é coluna. E a volta de Cristo, né, é algo que a igreja precisa pregar, porque a sua volta, ela vai acontecer. Você, crendo ou não crendo, ela vai acontecer. Né? Você está preparado? Porque se eu entendo que Jesus voltará, eu me preparo. Eu busco me acertar. Eu busco, né, ter um entendimento do que eu preciso fazer. E eu aguardo ansiosamente pela sua volta. Quando amamos a vinda do Senhor, já não temos mais olhos para as coisas desse mundo. Você olha para a vida dos apóstolos, né? Ali, no começo da igreja, eles tinham tanta certeza, né, que Jesus voltaria naquele tempo, que eles não se preocupavam nem mais com a sua vida. A tradição diz que os apóstolos foram mortos, né? Pedro foi morto de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, né? Porque eles já não amavam mais a sua vida. Impróprio que eles amavam, esperavam ansiosamente a volta de Jesus. E a igreja, ao longo do tempo, ela foi se afastando, sabe? Como uma chama que, por não ser alimentada, ela vai se apagando. E hoje, nos dias de hoje, muito pouco se fala disso, né? Muitos crentes até não mais acreditam nisso. Nós precisamos voltar, sabe? Falar, a alimentar essa chama, né? A viver na iminência da volta de Cristo. A viver ansiosamente esperando pela sua volta, a se preparar, né? A vigiar, a cuidar. Como, né, essas parábolas aqui das 5 virgens prudentes que se prepararam. Estavam prontas,
e que quando o noivo chegou, né, elas tinham ali o óleo, né, elas tinham a disposição, né, elas não estavam perdidas, porque elas se prepararam. Nós, como igreja, precisamos se preparar. Nós, como igreja, precisamos estar preparados para a volta de Cristo, para o seu retorno. Amém? Essa é uma verdade. E isso precisa trazer em nós o quê? Uma alegria. O noivo vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Isso é um motivo de alegria, né? De ver o noivo, de estar com o noivo, de estar na mesa com Jesus. Irmão, quer alegria maior do que isso? Quando eu tenho essa alegria no meu coração, nem a morte me preocupa mais. Pode ver, irmão, velório de crente é sempre triste, óbvio, né? Pela partida, mas não tem aquele desespero. Por quê? Que é uma paz em saber, né, que aquela pessoa está de encontro com Jesus. Isso é algo maravilhoso, irmão. Isso é algo maravilhoso. E aqui falando, né, eu já falei algumas vezes sobre isso. Quando eu perdi minha mãe no último dia de vida dela, ela aceitou Jesus. No último dia de vida dela, que ela estava lúcida, né, ela foi na segunda-feira, ela aceitou Jesus, foi orada, ela liberou perdão, sabe, ela acertou a vida dela, né, na segunda noite ela passou mal, na terça de manhã ela foi entubada, na quarta de manhã ela faleceu. Sabe, quando nós estávamos lá, né, no enterro, lógico, né, a tristeza, a dor da perda, isso é normal, mas assim, puxa, eu tinha uma certeza, olha, minha mãe está com o Senhor, está muito melhor do que nós aqui, é muito melhor, porque ela está face a face com Jesus, e isso precisa tomar os nossos corações, essa certeza, né, de que Jesus, né, um dia nós estaremos com Ele, face a face, e já não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, a não ser lágrimas de alegria, e nós estaremos com Ele, e não haverá mais pecado, irmão. Pensa que glória que vai ser, não ter mais pecado, nós estaremos diante de Jesus, e será uma glória, uma alegria, irmão. Agora muitos dos crentes acham até uma certa, né, tristeza, uma certa desespero, puxa, eu vou morrer, vou estar com Jesus. Não, irmão, nós precisamos se alegrar. Não estou dizendo para você ser masoquista, irmão, não. Você tem que viver sua vida, né? Você tem que se preparar, cuidar da sua família, né? Alicerçar as coisas aqui. Mas, irmão, né? Não se desespere, porque é algo maravilhoso e glorioso nós estarmos com Jesus. Os apóstolos viviam isso. Eles aguardavam, né, ansiosamente pela volta de Cristo. Amém? Você está entendendo? Como eu disse, quando amamos a vinda de Jesus, já não temos mais medo da morte. Sabe, irmãos, que a morte, ela é um adversário que já foi vencido por Jesus. Esse corpo aqui, ele vai padecer, porque ele é carne. Mas um dia nós estaremos face a face com Cristo. E a morte não terá mais poder. Não tem mais poder. Então a igreja precisa ser triunfante nesse sentido. A igreja precisa se posicionar. E quando nós falamos sobre a volta de Cristo, né, sobre amar a sua vinda, nós precisamos se alegrar. O noivo, Jesus vai voltar. Amém? E eu queria concluir essa mensagem voltando para o texto que nós lemos inicialmente, que é 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Quando Paulo, né, estava escrevendo, aqui Paulo, né, para dar um contexto, ele estava preso na sua segunda prisão em Roma. Na sua primeira prisão ele estava até que confortável, ele era tipo uma prisão domiciliar,
ele tinha acesso a pessoas, ele tinha os pergaminhos, ele estava numa casa alugada, diz a tradição, né? E porque ele estava preso por uma perseguição religiosa. Mas nessa segunda prisão, quando ele escreve 2 Timóteo, já não era mais, né, os fariseus e os judeus da época que queriam a sua prisão, que o prenderam. Mas ele estava preso por causa do Império Romano, pela força política, né? O imperador, se eu não me engano era Nero, já tinha assumido e estava caçando cristão, e Paulo era um da vez. E Paulo preso, já agora sem benefício nenhum, numa masmorra, né, acorrentado, num lugar frio. Ele escreve essa carta e ele diz assim, né, nesse versículo que lemos: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Há uma promessa para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Há uma coroa da justiça, né, para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. A palavra justiça, que Paulo escreve aqui no grego, dikaiosune, no Strong, diz assim: justo, a qualidade de agir corretamente. Amplamente, a palavra sugere conformidade com a vontade revelada de Deus em todos os aspectos. Aqui diz, então, uma palavra que sugere conformidade com a vontade revelada de Deus em todos os aspectos. De agir, né, conforme a vontade revelada de Deus. Por isso que Paulo recebeu, né, a coroa da justiça. Porque ele agiu conforme a vontade revelada de Deus em todos os aspectos. E essa coroa da justiça, que era usada na época, Paulo usava esses exemplos, né, por causa do contexto cultural. A Bíblia diz que há uma coroa, ou há um prêmio, né, para todos aqueles, né, que chegarem à linha de chegada e vencerem, né, e há um prêmio para todos aqueles que amam a vinda de Jesus, todos aqueles que têm que amam a Jesus, que têm, né, uma ligação com Jesus, que estão com Jesus, né, há um prêmio, a coroa da justiça. E isso é para todos nós, irmão. Prêmio. Por isso, né, como eu disse, esses homens não se importavam em morrer. Pelo contrário, Paulo fala: eu preferi estar com Cristo, né, quando ele está falando da igreja, fala, mas por causa de vocês é que eu tenho que estar aqui. Aqueles homens não se importavam em morrer, porque eles sabiam que havia algo melhor esperando por eles. O futuro, irmãos, promete recompensa a todos aqueles que amam a sua volta. O futuro promete recompensa, ainda que as coisas desse mundo não estejam do jeito que você quer, porque, não, esse mundo não pode lhe oferecer nada para nós. Nada de eterno, a não ser, né, o conhecimento de Jesus. Mas, irmãos, a sua vida pode não ser aquela Brastemp, como é falado, né? Os antigos conhecem. Mas assim, há um futuro, né, com promessas para a sua vida. Ainda que as coisas não estejam do jeito que você deseja, ainda, né, como diz a palavra, né, e aquela música que cantamos, né, que a vinha não deu seu fruto. Ainda que não esteja, né, as necessidades que você almeja, né, não sejam ainda uma realidade na sua vida, né? Talvez você possa estar aqui por um problema, talvez você possa estar aflito, né, um problema insolucionável, que o homem não pode resolver, mas ainda assim há uma promessa, né, uma garantia de que o seu futuro, né, tem algo bom que o Senhor preparou, né? Se você o amá-lo, se você se entregar a Ele, se você falar: Senhor, eu me despojo da minha vida, eu me despojo daquilo que eu sou, das minhas,
dos meus orgulhos, das minhas características humanas, né? Eu me lanço diante de Ti e falo: Senhor, toma, eu quero me entregar a Ti. Há um futuro de bênção para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Queria que você ficasse de pé. Como eu disse, Mateus 24, verso 36. O Senhor Jesus fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, nem o Filho, senão o Pai. No verso 42, o Senhor Jesus diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O Senhor Jesus nos orienta a viver na iminência da sua volta, a viver como se Ele voltasse agora. E sabe, irmãos, que é o momento mais propício, né, para a gente fazer uma avaliação de nós mesmos, como num culto de ceia, quando nós somos lembrados. O pastor Valdomiro depois vai fazer o momento da ceia aqui, ele vai falar sobre isso, né? Mas sabe, irmãos, eu creio que o Senhor está mexendo em cada coração aqui. Essa semana passada, eu acho, a Letícia chegou para mim: pai, eu quero fazer um estudo sobre Paulo. Eu falei: sério? Sério. Daí eu tenho um caderno onde eu tenho minhas anotações lá. E no meio uma das anotações minhas está lá sobre uma passagem onde o Senhor fala a Paulo: Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar sobre os aguilhões. E ela perguntou: pai, o que é recalcitrar sobre os aguilhões? Eu expliquei para ela. O aguilhão era uma ponta, era uma madeira com uma ponta de ferro, onde os domadores usavam para domar os touros selvagens, os bois selvagens. Conforme aquele boi fosse sendo espetado por aquele aguilhão, ele ia amansando, e era uma das formas que se usava para amansar os bois. E quando o Senhor Jesus fala a Paulo: Paulo, por que você me persegue? Você está recalcitrando sobre os aguilhões, quer dizer, você está resistindo sobre os meus aguilhões. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala aqui, falando sobre Paulo, ele diz assim que muito provavelmente o Espírito Santo estava, espetando Paulo há muito tempo. O Espírito Santo estava falando, a Paulo, ó, e Paulo estava resistindo ao agir do Espírito Santo, ao ponto em que o Senhor aparece a Paulo, e ele cai ao chão, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus fala: por que você está recalcitrando contra os aguilhões que tem em nós? Muitos de nós, irmãos, vamos por Paulo, que era sábio. Estamos resistindo ao poder e à ação do Espírito Santo. Muitos de nós temos já direções bem claras do Espírito Santo, desejo sobre as nossas vidas. Mas ainda assim, como um boi selvagem, nós estamos resistindo. E eu falo por mim, irmãos, eu tenho áreas na minha vida que eu tenho resistido. Falo: Senhor, e o Senhor está me agulhando, e o Senhor está me machucando, me ferindo. Mas eu creio que esse é o momento que o Senhor
está trazendo cura e revelação para cada vida aqui. Talvez este seja o momento, irmão, que assim como Paulo caiu ao chão, teve um encontro com Jesus, talvez esse seja o momento. Talvez o Senhor te trouxe aqui nesse dia, porque Ele quer te lançar ao chão e quer aparecer para você de uma forma como você nunca viu. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu queria que você, se você foi tocado de alguma forma, você não está fazendo algo para mim ou para o irmão da esquerda, da direita, você está dando uma resposta ao Senhor. Se essa palavra tocou em alguma área da sua vida, eu queria que você, num passo de fé, saísse do seu lugar, viesse à frente, nós vamos orar com você. Não porque nós temos algo de diferente, pelo contrário, irmãos, nós estamos todos no mesmo barco, não é verdade? Não é porque eu estou aqui em cima, o pessoal está aqui em cima. Não, irmão, todos nós somos pecadores e carecemos do favor e da misericórdia do Senhor. Se o Senhor falou ao seu coração, de alguma forma, talvez a incredulidade, talvez, puxa, você está na igreja há tantos anos, e acabou se esquecendo, e para você a volta de Cristo já não tinha mais importância. Não que não tinha mais importância, mas que você já não se preocupava com isso. Talvez, seja, puxa, o Senhor abriu um entendimento sobre a minha vida que eu não tinha antes. Eu queria que você saísse do seu lugar quando vai ser ministrada essa canção. Não deixe, que esse momento passe na sua vida. Eu creio que Deus quer restaurar algumas pessoas aqui, alguns corações. Eu creio nisso. Eu creio que precisam de corações ser curados, alicerçados. Se essa palavra tocou o seu coração, sai do seu lugar, nós vamos orar com você. Amém? Vamos fazer isso? Venha com fé. Venha com fé. Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra entrar. Só abrir, vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata,
Jesus. Sim, Deus. Nos olhos Nós ansiamos pela sua volta. não imaginava Sim, que igreja. era lindo assim. Comece a declarar essa verdade. Que era lindo assim. Comece a declarar sobre a sua Meu vida. noivo Sim, Jesus. Eu abro Deus. a minha Nós casa. abrimos, Senhor, nosso Pode coração. morar, Nós abrimos, Senhor, para esse pode tempo. morar aqui. Ei, Deus. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Os olhos de fogo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Nós daremos valor a Ti, Senhor. Nós daremos valor, Senhor. Tudo que o Senhor fez. Nós corresponderemos ao Teu chamado, Senhor. Como eu tenho dito, o Senhor não vai precisar levantar outro no nosso lugar, Senhor. Nós corresponderemos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Espírito Santo, manifesta-se a sua glória sobre esse lugar. Manifesta o seu poder, Senhor. Revela-te seus sonhos e planos, Senhor. Queima em nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Comece que os insights, que as manifestações do Senhor dentro de nós começam a ser frequentes. Oh Deus, nós oramos, Espírito Santo, pela manifestação da sua glória sobre cada um aqui, sobre a sua intervenção, sobre a mente de cada um aqui, Senhor. Sim, Espírito Santo, experiências sobrenaturais. Eu oro para que cada um tenha experiências sobrenaturais, que sejam tocados. Revela-te, revela-te, Senhor, revela-te do teu amor. Fala conosco, fala conosco, Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem.
Você recebe essa palavra? Aleluia. Eu queria chamar o pastor Valdomiro. Você pode se assentar. Nós vamos fazer esse momento agora da ceia do Senhor.